Atenção, economia, saíram os dados do desemprego. São 13 milhões e 800 mil brasileiros desocupados e é a maior taxa registrada pela PNAD contínua na história. Denise Campos de Toledo, é um dado que preocupa, hein, Denise? Preocupa bastante, viu, Tiago? Já se esperava mesmo esse avanço do desemprego. Ontem nós tivemos o balanço do CAGED, que é aquele cadastro do Ministério da Economia que mostra o que acontece com o emprego formal, aquele com carteira assinada, e ele até veio com números positivos, o governo comemorou muito, foi o melhor resultado para o mês da série histórica, o melhor do ano, você teve, assim, abertura de vagas em todos os setores, mas é apenas o retrato de uma parte do mercado, aquele emprego formal, então você tem uma oferta superior aos cortes, mas isso não significa emprego do contingente de pessoas desempregadas. E aí, quando a gente pega a PNAD do IBGE, que foi divulgada hoje, ela é um retrato muito mais amplo. Então, ela mostra esse contingente de desempregados do país, a taxa de 14,4%, e todos os componentes vieram muito negativos. A população desocupada chegou a 13,8 milhões de pessoas, a população ocupada, 81,7 milhões, é a menor da série, não é? A subutilização foi um recorde também, 30,6%. Subutilização são as pessoas que estão fazendo o bico, que estão trabalhando menos do que queriam, não estão na atividade que gostariam. A população desalentada também foi recorde, 5,9 milhões de pessoas, aquelas pessoas que não estão nem procurando uma colocação, porque estão vendo as dificuldades do mercado de trabalho, tem as implicações ainda da pandemia, interrupção de atividade, o número de empregados com carteira de trabalho, aí no CAGED, que coleta de uma outra forma, também é estimado em 29,1 milhões de pessoas, o menor da série. Então, você tem todos os componentes negativos, as pessoas que trabalham por conta própria, também houve uma queda, mesmo com as iniciativas que a gente tem visto, a abertura de MEIs, o microempreendedor individual, as pessoas que estão tentando se virar, que não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, mas aí por conta própria, caiu em todas as comparações, são 21,5 milhões de pessoas. Então, a gente tem um retrato bem negativo mesmo, informalidade crescendo, um segmento que tem sido muito castigado pela pandemia é o de trabalhadores domésticos, chegou a 4,6 milhões de pessoas, é o menor da série, caiu 9,4%, e as projeções são de que essa taxa de desemprego, hoje na faixa dos 14%, possa chegar até 17%. No caso do CAGED, a gente tem muito impacto daquele programa que foi lançado pelo governo, que permite a redução de jornada com redução do salário e até suspensão dos contratos, mas mantendo o emprego com esse compromisso de estabilidade. Foi prorrogado até o final do ano, então ele acaba dando uma segurada aí no emprego formal com carteira assinada. Mas isso tem suas limitações. A gente vê que na composição geral a situação continua bastante negativa e com tendência de piora, Tiago. Denise, e agora o fechamento do mês, né? Terminando o mês de outubro, o mercado foi um mês de gangorra, para variar, né? Mês de gangorra, por enquanto o mercado é curioso, a Bolsa ainda tem um saldo positivo no mês, né? O fechamento é hoje, a gente tende a ter um movimento mais cauteloso aqui no Brasil, porque na segunda-feira é feriado e a gente vai ter muita coisa acontecendo no exterior. O avanço do coronavírus é um dado que preocupa, que tem tido impacto no mercado global de uma forma geral. Nós vamos ter as eleições nos Estados Unidos na terça-feira, então vamos ver como é que está o clima no retorno do trabalho do mercado financeiro aqui no Brasil com esse feriado, agora final de semana emendado. Nós temos uma leve alta do dólar agora na abertura, uma variação muito pequena, mas ele está no patamar dos R$ 5,76. Ontem mesmo a gente viu muita volatilidade, a Bolsa até reagiu um pouco, acompanhando principalmente a Bolsa dos Estados Unidos, porque lá saiu aquela recuperação importante do PIB. Hoje saíram os dados do PIB da zona do euro, também mostrando uma recuperação, mas já com uma certa perda de ritmo, e todas as projeções apontam por uma nova rodada aí de dificuldades na zona do euro, exatamente pelo avanço do coronavírus. Você tem lockdown na França, você tem medidas restritivas na Alemanha, as principais economias sofreram de novas consequências. Então a gente até pode ter um fechamento de bolsa de mês aqui positivo, mas com extrema volatilidade, e acompanhar a movimentação hoje. Agora, mais um detalhe, Tiago, o mercado está repercutindo muito toda essa briga que a gente tem visto entre os ministros, entre autoridades, envolvendo Rodrigo Maia, Guedes criticando Rogério Marinho novamente,
isso demonstra que há um incômodo internamente na equipe de governo com relação a pressões por gastos. Caso contrário, Paulo Guedes não teria buscado essa crítica, criticado também a Febraban como estando financiando o ministro gastador. Então, todo esse embate, atraso de decisão de medidas, coronavírus no exterior e indefinições de eleições, prato cheio para a volatilidade do mercado.